Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer a reunião referente ao mês passado, né? Acabou que a gente não conseguiu ter ela efetivamente por conta de alguns imprevistos, tiveram pessoas que não conseguiam participar, e aí deu uma rola e acabou que a gente adiou ela pra essa semana. Que foi bom. Eu acho que, tipo assim, eu tava estruturando hoje de manhã, tava pensando, e realmente eu achei muito interessante. Por quê? Porque quando a gente faz uma reunião geral de alinhamento após o mês acabar, todo mundo entende o que foi feito no mês passado e entende como a gente pode, tipo, modificar as coisas pro próximo mês. Então, se der muito certo, a gente vai continuar nesse esquema, porque eu acho que vai ficar bem bacana. Mas é coisa de teste, né? Que nem ontem a gente estava comentando entre os diretores. ah, Testar não faz mal. Então a gente vai estar testando e vendo qual que é a melhor forma, o que, que vai dar mais certo entre nós e como a gente vai organizar tudo da melhor forma. Então vamos lá. Basicamente, agora a gente vai começar com essas reuniões gerais. O objetivo delas vai ser muito claro desde o primeiro dia, ou seja, desde hoje. Então, eu achei muito, muito importante eu colocar aqui alguns pontos do porquê que a gente vai estar fazendo essa reunião. É muito interessante a gente pensar que quando a gente faz uma reunião geral e comunica tudo o que acontece entre todos os times, isso tem um efeito significativo tanto na participação e interação entre os times, mas também na compreensão geral do que está acontecendo dentro da Neuroeduc. E eu acho que isso é a parte mais importante de todas. Por um grande tempo que a gente teve, desde janeiro, por exemplo, a gente teve momentos de altos e baixos. Eu gosto de falar que foi quase como se fosse um gráfico, né? Então a gente teve picos de atenção, onde todo mundo estava muito presente dentro da Neuroeduc, e tivemos também grandes picos de distração, onde várias pessoas começaram a se dispersar ou até mesmo paravam em alguns momentos. E a nossa intenção é justamente ser estratégico, ou seja, fazer com que todo mundo esteja no mesmo barco, todo mundo alinhado, todo mundo entendendo o que está acontecendo. E por isso que a gente chegou com as novas dinâmicas, tanto das reuniões mais frequentes de time, reuniões semanais ou quinzenais, e até mesmo nessas reuniões gerais. Por quê? Porque eu acho que vai ser muito importante para a gente apresentar o que foi realizado no mês anterior, discutir as melhorias necessárias nos processos, identificar os problemas e possíveis soluções, e também garantir alinhamento entre todos os times, que eu acho que é uma das partes mais importantes que a gente vai ter dentro dessas reuniões. E uma das coisas que eu quero realmente engajamento é que daqui pra frente essas reuniões elas vão cada vez mais se tornarem frequentes em questão de, tipo assim, comunicação mesmo, sabe? Então eu quero literalmente ouvir de vocês o que vocês estão achando, o que pode melhorar, o que não tem que melhorar. Não liguem, por exemplo, se os diretores de vocês estiverem aqui. Vamos supor, a Ju, a Lorena que cuida dos mentores está aqui. Não ligue de falar alguma coisa. Se tem algo que você acha que possa melhorar, dê a ideia. E essa é a parte mais importante, sabe? A gente realmente quer melhorar, se desenvolver mais e organizar todo esse processo para aí sim se tornar uma empresa sustentável a longo prazo e o mais importante de tudo, com tudo bem organizado, estruturado e tornar todos os membros mais ativos estrategicamente. Tranquilo até aqui? Então, beleza. Quais foram as principais atualizações de maio? A gente teve quatro tópicos principais que eu vou estar falando aqui. Eu vou basicamente ler e depois eu vou estar discursando um pouco sobre cada um deles. Na parte de estruturação interna, a gente teve várias atualizações, então a gente atualizou todas as plataformas do Notion. O que significa isso? Tanto a plataforma do Research Center quanto a plataforma dos mentores, eu atualizei da melhor forma, tanto em questão de, às vezes, documentação, de materiais extras, de inteligências artificiais que podem ser utilizadas, tudo isso eu estruturei para ficar mais fácil. Então, na parte de pesquisa, eu adicionei algumas inteligências artificiais que estão no ramo e eu também descobri, que eu achei muito boa. Um exemplo é o Notebook LM, que basicamente é uma plataforma do Google, onde você consegue gerar resumos, análises, podcasts até mesmo, sobre algum assunto específico que você colocar lá dentro. Você pode tanto indexar alguns arquivos, como também pesquisar no Google como se fosse um chatbot, sabe? Por exemplo, virar para ele e falar: ah, eu quero saber mais sobre isso, isso, isso e isso. Então, ele também funciona dessa forma. E eu achei que seria muito, muito, muito bom para o time de pesquisa estar utilizando isso, até para questão de facilitação mesmo dos processos. Nessa parte, a gente entra na melhoria dos times de pesquisa e mentores. Então, a gente vai estar melhorando cada vez mais esses times e é o principal foco.
Ontem tava conversando com a Lô e ela mesma falou que um dos principais focos agora vai ser essa sistematização dos processos. Ou seja, deixar tudo mais claro do que tem que ser feito, como vai ser feito e o que tem que ser falado da melhor forma. E a gente cada vez mais vai estar integrando isso aos times. Seja no pesquisa, seja nos mentores e também no marketing. Por quê? Porque a forma que a gente se comunica, a forma que a gente direciona os nossos times dentro deles mesmos é muito importante, porque é o que movimenta principalmente a Neuroduc. Vamos estar focando também na padronização de processos internos, como eu disse. Então, por exemplo, relatórios, atividades, resumos, tudo vai ser feito dentro do padrão já exigido pela Neuroduc. Alguns dos processos eles não estão frequentes, então, por exemplo, slides. Alguns dos slides não estão seguindo o mesmo padrão, então a gente vai estar mantendo o padrão a partir desse mês aí subsequente. A nossa intenção é cada vez mais gerar essa padronização. Então, desenvolver designers sobre a identidade visual da Neuroduc, como a gente pode aplicar isso nos documentos, seja, por exemplo, em papéis, em cartas, documentações específicas. Então, cada vez mais padronizar isso. E até mesmo um tópico que eu vou depois comentar com a Isa no privado, para a gente estar tendo essa possibilidade mesmo de fazer um kit, como se fosse um pack de coisas da Neuroduc mesmo para utilização, porque eu acho que vai ser bem bacana. Além disso, também a gente está focando na organização mais estratégica e sustentável. Isso entra até mesmo na nossa reunião de hoje. Por quê? Porque com a organização a gente consegue sim alavancar a Neuroduc. Uma coisa que eu comentei ontem com os diretores de time é que a intenção é que, mesmo com um time enxuto, vamos supor, poucos mentores, poucos pesquisadores, pouco marketing, a gente consiga ter tanta qualidade que quando a gente expandir, se tornar algo muito mais tranquilo, muito mais fácil. Então a intenção é focar justamente nessa dinâmica, nessa organização dos times, para aí sim a gente conseguir ter essa sustentabilidade a longo prazo e organização entre os times, de modo que todo mundo consiga entender o que o outro está fazendo claramente. Na parte de crescimento, a gente conseguiu 2 novos alunos, isso é muito bacana, porque desde o início do ano a gente está batalhando para isso, para organizar e estruturar a Neuroduc. E esses 2 novos alunos são muito importantes por um ponto principal. E qual que é esse ponto principal, Ana Lua? O ponto principal é porque a partir do momento que a gente tem mais alunos novos, pessoas novas, diferentes que estão dentro do sistema, a gente consegue testar o que realmente funciona, o que a gente pode alterar e o que a gente precisa manter. Peraí. Foi. Na questão de resultado, o positivo das estratégias de marketing é porque a gente realmente está tendo um retorno significativo, né? Principalmente em questões de campanha. A nossa postagem que a gente fez, a gente conseguiu captar mais de 45 leads. Óbvio que nem todos esses leads eram leads qualificados, mas isso já é um ponto muito bom. Por quê? Significa que a gente está gerando interesse, a Neuroduc é algo que é uma demanda real pela sociedade, então significa que a gente está alinhado de certa forma com isso. Pode falar. Foi sem querer. Sem problemas. Na parte também do marketing, eu até venho aqui falar tanto para as pessoas que estão no marketing quanto para a Isa, principalmente, é que vocês estão de parabéns. Todo o desenvolvimento está sendo muito bom. Por mais que a gente tenha, às vezes, não recorrência, mas uma falta de recorrência em alguns posts, naqueles tipo posts diários ou planejamento que a gente estava intencionado, tem tido resultados bons, considerando aquela queda de engajamento que a gente teve. Então, querendo ou não, tá indo muito bem, principalmente as campanhas que eu acho que estão indo excelentemente. Algumas coisas que a gente tem que alterar, mas nada tão grande. E os conteúdos mais direcionados para a atração dos interessados. A Isa, ela tá gerando cada vez mais esse engajamento, essa organização sistemática com o próprio time, o que é algo incrível, porque tá gerando, querendo ou não, não só o alinhamento interno, mas a organização e estruturação. Então, Isa, você tá de parabéns. Na parte do time de mentores, a gente vai ter as reuniões, né, o retorno das reuniões quinzenais, que a Lorena vai estar fazendo com vocês. Essas reuniões elas vão ser mais estratégicas, alinhadas às necessidades específicas. E óbvio que quando a gente tiver mais demanda, mais organização, pode ser que essas reuniões quinzenais elas venham a se tornar reuniões semanais. Mas tudo dependendo da demanda que tiver dentro da Neuroduc. Seja por quantidade de alunos, por quantidade de necessidades, entre outros, que a gente vai estar trabalhando.
A Lô também está trabalhando na reestruturação de processos internos, então, por exemplo, a forma que a gente vai estar comunicando com os alunos, a forma que a gente vai estar se organizando, estruturando tudo de forma geral, o alinhamento sobre acompanhamento dos alunos, que é o mais importante de tudo. Isso daqui eu também estou trabalhando de uma forma bem ativa. Então, por exemplo, a partir desse mês, todos os alunos que entrarem, eles vão ter um grupo específico com os pais. E como que funciona esse grupo? Nesse grupo vai ter tanto eu, quanto a Lorena, quanto o mentor responsável, a mãe ou responsável desse aluno, né? E também o próprio aluno. Esse grupo, ele vai ser o local onde a gente vai estar anexando os relatórios, respondendo dúvidas, vai ser o contato direto entre vocês, os mentores e os pais. Por que isso? Porque assim a gente consegue tanto estar vendo a qualidade, vendo o tipo de resposta, acompanhando da forma mais rápida, identificando os pontos fortes e fracos e tudo que a gente pode melhorar. A intenção desse grupo que a gente vai estar montando com os responsáveis e o aluno e o mentor é justamente para ter essa interação e essa dinâmica. E para os pais não terem aquela sensação de que pagaram algo e somente estão deixando, sabe? Tipo, eu paguei isso, meu filho tá tendo esse acompanhamento, mas eu não sei 100% o que tá acontecendo. Então esse grupo ele vai estar facilitando essa comunicação interna. Óbvio que, por exemplo, a Lorena ela vai estar nos grupos juntamente com o mentor responsável e os responsáveis do aluno. Por quê? Porque ela vai estar analisando, identificando como que está sendo a conversa, justamente para estar auxiliando dentro do trabalho dela de padronização de atendimento ao cliente. E eu vou estar lá também para ter essa identificação, ver se os relatórios estão sendo entregues na data correta, como que está indo essa dinâmica mesmo, sabe? E a introdução ao relatório trimestral. A partir desse mês que vem aí, alguns nossos mentores vão estar começando a desenvolver o relatório, então é até um tópico para a Lô estar abordando numa das reuniões próximas, que é como vamos preencher esse relatório trimestral. Se tem alguma dúvida, pode me contactar, mas também pode falar com a Lô. A Ju até já veio atrás de mim para saber sobre. E a intenção é cada vez a gente organizar mais isso. Eu vou estar depois mostrando como que vai ser esse relatório no final da call, para vocês estarem tendo uma noção mais prática também. Pode falar. A gente até nas reuniões quinzenais, a gente cobriu com a Júlia e com a Reila essa questão do modelo e como vai ser preenchido, mas sempre reforçando que quando chegar o momento, sempre podem voltar a perguntar para mim. Mas a gente até já chegou até esse momento durante as reuniões. Exatamente, isso é o mais incrível de tudo, porque quando a gente tem esse acompanhamento próximo e direcionado, a gente consegue entender muito melhor as formas que o relatório vai ser feito, organizado e estruturado. Ainda mais porque o relatório ele pede algumas demandas que não necessariamente elas são visíveis dentro do processo de acompanhamento. Então é algo para a gente estar trabalhando essa análise mais estratégica, mais decisiva, mais detalhada também do próprio aluno. Indo para parte do time de pesquisa, a gente teve a entrada na nossa nova diretora, a Elo. Daqui a pouquinho eu vou abrir para ela também se apresentar, conversar um pouquinho com todo mundo, né? A gente também vai ter a reestruturação estratégica do setor, então a gente vai estar buscando cada vez mais. A Elo, com essa nova entrada, vai trazer novidades, organizações, estruturações, tudo dentro do que ela ver e achar necessário dentro do time e que eu acho muito, muito interessante. Mas, óbvio, tudo isso dentro de todas as limitações e organizações e nada de modo ditatorial, apenas para mostrar para vocês a melhor forma e como potencializar o aprendizado de todos. Além disso, a intenção é o desenvolvimento das habilidades dos membros, então ela sempre vai estar lá para identificar quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, como que ela pode impulsionar o seu desenvolvimento dentro do time de pesquisa. Isso é uma das partes mais estratégicas e importantes dentro da Neuroeduc, devido à importância do time de pesquisa dentro de todo o setor e o ecossistema Neuroeduc, de certa forma. Porque, como eu costumo falar, o time de pesquisa, eles são as raízes da Neuroeduc. Sem a base científica, o restante não consegue se sustentar da forma que deveria se sustentar. Então, a intenção é que, a partir dos próximos meses, os mentores comecem a receber as pesquisas, a organização, a estruturação gerencial. Isso daí. A estruturação das pesquisas e tudo mais, para conseguir embasar cada vez mais o acompanhamento de modo estratégico, alinhado e, o mais importante, baseado na ciência, que é o que fundamenta todos os nossos processos.
E a gente também volta com o retorno oficial dos pescadores às atividades, que eles estavam ali hibernando por um tempinho, mas agora sim vão voltar e vão voltar com tudo. Também tem uma notícia meio triste pra dizer, que eu fiquei meio assim de falar, não sabia se falava ou não falava, mas a Clara, Maria Clara, ela teve que ficar um pouquinho off da Neuroduc. Então ela vai sair por um tempinho, mas fiquem tranquilos que ela irá voltar. Mas ela vai ficar um pouquinho off devido ao application e o processo. Mas é uma dor, assim, né, que todo mundo sente aqui, todo mundo sabe que a Clara é uma pessoa incrível, que todos nós amamos muito de coração. Ela sempre foi muito participativa, organizada. Então, não vamos dizer que foi uma perda em questão, porque a gente realmente não perdeu ela. Ela somente teve que ficar em off por um tempinho. Mas a gente sabe que todos nós vamos sentir bastante falta dela. Alguma dúvida até aqui? Beleza. Na parte de planejamento estratégico, a nossa meta de 2026 é fechar com um ano com 20 alunos. E você vira e fala assim, meu Deus, não é muito aluno. É muito aluno, mas a gente consegue de uma forma organizada e estruturada. A intenção é que aos poucos, gradativamente, a gente vai estar inserindo esses alunos na vida, no dia a dia dos mentores. Mas o mais importante de tudo, a intenção não é exaurir todos. Então a gente vai estar tentando fazer isso gradualmente, de modo que seja tranquilo, seja natural, que não ocupe tanto tempo na rotina e sim que organize tudo. Óbvio que isso é tudo uma questão de didática, organização e estruturação, mas ao longo do processo a gente vai estar vendo tudo isso certinho. A meta média é de 3 novos alunos por mês, então a gente vai estar pegando grande parte desse lucro que a gente está gerando com a Neuroduc, grande parte não, todo o lucro que a gente está gerando com a Neuroduc e direcionar 100% para mídias. Então a gente vai estar organizando todo esse processo para poder estar trabalhando da forma adequada e conseguir captar esses 3 novos alunos por mês, que eu acho que é uma meta razoável, né? Então a gente pode ir trabalhando. Óbvio que, por exemplo, caso não consiga, tudo bem, mas a nossa meta é fechar esse ano com uns 20 alunos pra gente estar conseguindo sustentar a Neuroduc e aí sim se tornar uma empresa muito bacana e quem sabe daqui a uns 2 anos temos o escritório da Neuroduc, tudo certinho e ser maravilhoso. A parte que é essencial para o crescimento de todos nós é o alinhamento em todos os times, que é o que estamos fazendo agora. A comunicação eficiente, que a gente vai estar cada vez mais pedindo para vocês. Então, sempre dar sugestões, opiniões, organização sobre determinados setores. A participação ativa dos membros. Então, eu sempre vou estar aqui reforçando com vocês a necessidade de comparecer nas reuniões, de falar, de estar com a câmera aberta, de, ligar o áudio, falar essas coisas, comentar com os outros times, porque a participação de vocês é o que movimenta a Neuroduc. Então, quanto mais focados vocês estiverem dentro desse sistema, melhor vai ser tanto para vocês quanto pra gente. E, além disso, os processos mais organizados e padronizados. Então, a gente vai estar trabalhando nisso até o final do ano. Isso é um dos nossos maiores focos dentro desse ano. Essa estruturação, essa organização. E vai ser super tranquilo em questão a longo prazo. A gente vai estar adaptando pouco a pouco. Então, muito provavelmente vocês não vão sentir aquele baque de, meu Deus, eu tenho que fazer muita coisa desse jeito certinho. Mas vai facilitar bastante tudo para vocês. Agora, quase finalizando a nossa meta para o mês de junho. A gente vai estar separando em algumas bases, então sendo, acho que 4 ou 5 bases. A primeira base é a estruturação interna, então a nossa intenção no mês de junho é finalizar algumas padronizações de processos internos, não todos, porque a gente sabe que a Neuroduc tem muita coisa, então, finalizar tudo em um mês seria irreal, né? A gente vai estar organizando os fluxos operacionais entre os times, então eu quero realmente estar trabalhando com isso da melhor forma, não somente essas reuniões, as reuniões gerais, as reuniões individuais. Quero também estar voltando a abrir a minha agenda para sessões de auxílio a vocês, as mentorias individuais que a gente já tinha. Então, eu quero estar reorganizando isso para que todos nós tenhamos esse acompanhamento próximo, individualizado e consigamos manter o bom desempenho, tanto acadêmico quanto pessoal, em todas as áreas de nossas vidas. Ajustar documentos e sistemas do Notion, isso a gente já está finalizando, mas tem alguns detalhes que faltam, então a gente vai estar fazendo isso e melhorar a comunicação entre os setores. Na parte do time de mentores, vai ser consolidar as reuniões quinzenais que já estão sendo feitas, mas realmente fazer isso que seja pronto. Agora a gente realmente está fazendo isso, já estamos desenvolvendo esse hábito, essa rotina constante, alinhar o preenchimento dos relatórios trimestrais, estruturar melhor os acompanhamentos e reduzir as dúvidas sobre os processos internos. Esse é o nosso maior foco
desde o início, mas a gente vai continuar e a intenção é sanar todas as dúvidas até o final do mês de junho. Então, caso você tenha qualquer dúvida sobre qualquer processo, seja mais elaborado ou mais simples, pergunta, manda mensagem, a gente vai estar aqui para te ajudar da melhor forma. Nessa outra parte do time de pesquisa, vamos ter o retorno completo dos pesquisadores das atividades, como eu já disse, a organização das demandas do setor, que é algo que a gente já estava planejando, pelo fato de todos os nossos membros do time de pesquisa estarem off por um certo tempo, a gente vai estar voltando com isso e a organização é essencial para o melhor funcionamento. Vamos estar definindo as funções e responsabilidades, a aplicação de tudo. A Elo vai estar trabalhando com vocês diversas coisas, mas o mais importante, o desenvolvimento das atividades que já estão aplicadas dentro da plataforma do Monday. Estruturação estratégica e liderança pela Elo, que é o mais importante e o mais legal, de certa forma. O marketing e na questão do crescimento é manter a produção estratégica dos conteúdos, então tá mantendo com esse engajamento, essa estruturação de certa forma, atrair esses novos interessados para a Neuroeduc e buscar a meta de 3 alunos no mês, porque ela é muito importante para a gente conseguir estruturar e deixar a Neuroeduc sustentável cada vez mais. Pode falar. Uma coisa também que a gente quer começar a fazer esse mês de junho é iniciar em mais uma rede social que vai ser o TikTok, né? Então a gente tem muito vídeo que a gente vai repostar lá, e aí vai ser mais uma oportunidade da gente conseguir mais vídeos, então tô bem animada. Exatamente, vai ser muito legal. E já sigam a gente no TikTok quando a nossa conta estiver pronta, tá, galera? Queremos um engajamento lá no alto e a participação de vocês é essencial dentro de todo esse processo. E realmente, né, a gente vai estar buscando fortalecer cada vez mais essa presença e posicionamento de marca, seja tanto no TikTok quanto no Instagram e até mesmo dentro da própria Neuroeduc. A intenção é cada vez mais ficar bem claro isso. E no alinhamento geral, a gente vai estar garantindo integração entre todos os times, desenvolvendo a maior participação dos membros, tornando os processos mais sustentáveis e fortalecendo o senso de equipe e colaboração. A intenção é que a gente volte a ter aquele antigo hábito de tratar nós como uma grande família. Então, desenvolver engajamento, desenvolver workshops, palestras, organizações, para não somente vocês estarem aqui efetivamente auxiliando a Neuroeduc, mas a Neuroeduc estar auxiliando vocês. Em suma, é isso. E aí agora eu vou abrir para os diretores falarem um pouquinho também sobre aquilo que eles quiserem. Apresentar a Elo, né, que vai estar chegando agora no time de pesquisa. Eu acho que é uma das coisas mais legais que temos esse mês. E é isso, fica aberto para quem quiser falar. Eu posso falar, gente, que eu tenho que trabalhar daqui a pouco. Mas que bom que todo mundo reunido aqui. Sério, eu amo a Neuroeduc, gente. No marketing a gente está sempre tentando inovar e fazer coisas diferentes, mas também fazer o básico, porque o básico funciona, né? Então, postar o máximo de conteúdos por semana. E hoje em dia a gente tem 3 pessoas no time, mas eu tava falando pra Lua que, tipo assim, é como se tivesse várias pessoas, porque a Sofia tá aqui. Gente, a Sofia que faz os designs, ela arrasa. E ela, tipo assim, Isa, me dá mais coisa que eu vou fazer. Ela é assim. Então, eu tenho uma equipe maravilhosa. Até quero agradecer pra Sofia e pra Malu. A Malu não tá aqui porque ela tá em aula, ela estuda integral. A Malu, ela fica na parte... Na verdade, a Malu faz um pouco de tudo, mas ela fica mais na área da social media, da postagem e edição de vídeo. Então, a gente está fazendo isso. Óbvio que tem as dificuldades no quesito de que eu não tenho muito tempo porque eu trabalho, mas a gente está conseguindo fazer e a gente quer muito agora iniciar no TikTok, porque a gente tem muito vídeo e muito vídeo antigo também, sabe? Que são vídeos mais direcionados para o TikTok do que para o Insta, porque são 2 plataformas diferentes, né? Então a gente vai fazer esse teste e a gente quer voltar muito a postar stories, porque stories é tipo a melhor coisa para você criar uma comunidade com as pessoas, que no caso, hoje eu percebo muito que dentro do marketing a gente tem mais uma comunidade de pais do que de alunos. Mas é uma coisa boa também, então a gente vai ajustando isso também. E é isso. Perfeito, Isa. Perfeito, Isa. Eu vou comentar um pouco aqui. Novamente, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo no marketing, realmente. É muito bom, assim, eu não conseguiria de forma alguma ter as ideias que vocês têm, essas sacadas que vocês têm dentro das redes e sempre manter algo atualizado. Já no time de mentores é o que a gente está falando, é quase que o contrário, né?
sistematizar para ficar tudo sempre um trabalho mais parecido possível. E a gente vai focar nisso. Eu estou muito feliz agora que realmente, depois de tanto treinamento, a gente está conseguindo agir como mentoras mesmo, né? Começando as mentorias efetivamente. Claro, estamos numa fase ainda de teste, estamos descobrindo muitas coisas sobre como os alunos estão funcionando, relacionamento com os pais, a questão financeira, mas tudo isso muito graças a vocês também, que não adianta nada a gente ter todo o treinamento possível e não ter como encontrar aluno, né? Então, os parabéns a toda a equipe. Eu estou muito feliz com toda a gente, assim, considerando o tamanho, né, da nossa empresa, todo mundo aqui mais reunido, não só de hoje, mas nos últimos meses, assim, em atividade. A Luísa depois vai se apresentar mais para vocês, gente, mas um super acréscimo a toda a nossa equipe. E é isso, gente. Bom, gente, então vou falar rapidinho. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou a Heloísa, eu tenho 18 anos. Eu tô em Gap Year, porque eu já apliquei, na verdade, mas eu vou continuar, né, nesse mundo de application para as universidades americanas. E eu amo pesquisa, assim, tipo, eu como aplicante, a pesquisa é um grande pilar, assim, do meu perfil. Eu já me envolvi em várias ramificações da pesquisa aí. E eu tô muito feliz, de verdade, de estar na Neuroeduc, assim, desde o primeiro contato que eu tive, eu me identifiquei muito, assim, com o projeto. E eu tô muito feliz porque vocês se mostraram todas muito abertas, muito fofas comigo. E eu acho que a minha missão principal aqui agora, pelo menos no começo, é conseguir manter os pesquisadores, assim, ativos, né, mais participativos, mas eles já se mostraram muito dispostos e eu fiquei impressionada com o perfil de cada um, de verdade. Tô muito animada, eu acho que eu vou aprender muito mais com eles do que ensinar. Mas é isso, eu tô muito feliz.